Bom dia, ouvintes da Rádio Taflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. Hoje nós vamos falar sobre virtudes. Quero começar com a mensagem de hoje. Os dons de Deus. Um dia um homem entrou numa loja e, estupefato, viu um anjo atrás do balcão. Maravilhado com aquela visão, perguntou: Anjo, o que vendes? O anjo respondeu: Todos os dons de Deus. O homem voltou a perguntar: E custam caro? E a resposta do anjo foi: Não, é de graça, é só escolher. O homem, todo feliz, olhou para toda a loja e viu jarras de vidro de fé, pacotes de sabedoria, caixas de felicidade. Não estava acreditando que poderia adquirir tudo aquilo. Por favor, embrulhe para mim muito amor de Deus, bastante felicidade, abundante perdão dele, amor ao próximo, paciência, tolerância. O anjo anotou o pedido e foi separar os produtos. Ao retornar, entregou-lhe vários pacotinhos, que cabiam na palma da mão do homem. Espantado, o homem indagou: Como pode você me dar apenas esses pacotinhos? Eu quero levar uma grande quantidade dos dons de Deus. O anjo respondeu: Querido amigo, na loja de Deus, nós não vendemos frutos, apenas sementes. É você que tem que cultivá-las. A virtude. A virtude é uma força que age ou que pode agir. É um poder específico que constitui um valor essencial para qualificar a pessoa. A virtude de uma faca é cortar, de um remédio é tratar, e de um homem é querer agir humanamente. A virtude, repete-se desde Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem. É o esforço para se portar bem, portanto, precisa ser desenvolvido. O fato biológico de se nascer pertencente à espécie humana não torna a pessoa humanizada nem virtuosa, como tantos o gostariam. É uma maneira de ser e de agir humanamente, isto é a capacidade de agir bem que define o humano. E é a própria vida, a própria trajetória de viver que oferece a chance e o aprendizado de tornar-se essencialmente humano, virtuoso. Há lições de humanização e representam no cotidiano, nos relacionamentos de trabalho, de amizade, de amor, e representam as tarefas com as quais todos os seres humanos têm que lidar, seja investindo em cumprir bem a tarefa, seja pelo cultivo da virtude a ela associada. O caminho do crescimento e a evolução para ser humano está pautado nessa aprendizagem e na prática das virtudes. A vida nos oferece constantemente situações em que temos a chance de colocar à prova o que temos aprendido. Porém, pouco nos esforçamos com esta valiosa oportunidade de vencer as nossas imperfeições, desenvolvendo as nossas virtudes. Diante de desafios tão significativos, não encontramos forças para superar as dificuldades, e isso nos leva somente a destacar os vícios, esquecendo-se de tentar desenvolver virtudes que possuímos e que se perdem em lamentações inúteis. Gastamos tempo precioso em lamúrias, desculpas e fuga constante em direção contrária àquela que nos levaria a resolver problemas e dificuldades num mundo de provas e expiações. Deveríamos focar os nossos pensamentos e ações em busca de aprimorar aquilo que já conquistamos, se não inteiramente ainda, pelo menos em parte, e que começa a integrar as nossas atitudes cotidianas. Quem de nós pode dizer que desconhece as virtudes e que elas devem ser cultivadas, e que é preciso lembrar sempre que a virtude é a disposição firme e constante para a prática do bem e deve ser o nosso objetivo em todos os momentos da vida. A virtude é sempre meritória, pois indica crescimento moral, e mesmo que iniciante neste desiderato, é importante que possamos aprimorar as pequenas conquistas espirituais que já possuímos. Ocorre que diante de desafios, e ainda não acreditando ser capaz de galgar mais um degrau na escala evolutiva, reclamamos da sorte e da falta de oportunidades, dos amigos, dos parentes, e ficam esquecidos os pequenos progressos morais que já conquistamos. Quando deixamos de enxergar somente os defeitos e aprendemos a valorizar e desenvolver as pequenas conquistas de nossa vida,
estaremos mais próximos dos ensinamentos amorosos de Jesus. A queixa constante nos impede de enxergar que, embora ainda imperfeitos, já caminhamos um pouco em direção às conquistas morais, ou seja, às virtudes. Estamos ainda no começo, porém já demos o primeiro passo e é necessário passarmos para o segundo passo e assim sucessivamente. Gente, como a gente está falando hoje de virtude, é muito importante a gente lembrar. Um terreno baldio, se você deixar quieto, naturalmente, ali vai se formar um belo jardim ou um matagal. Claro que é um belo matagal. O nosso coração também. Se a gente não faz esforço para desenvolver virtudes, o que vai crescer naturalmente na gente são os defeitos, ok? E lembrando que a felicidade é resultado de uma vida virtuosa. Se empenhe em desenvolver virtudes, você será o maior beneficiado. As virtudes, o que são e como se adquirem. À medida que as crianças crescem, precisam de adquirir e desenvolver algumas qualidades de caráter. Aqui alguns autores chamam de disposições e hábitos, tais como o sentido da responsabilidade, coragem, temperança, sentido da justiça, autodomínio e prudência. Estas virtudes não são mais do que hábitos da mente, bons sentimentos e força de vontade para os traduzir em atos. Bom, gente, há 3 maneiras de crianças e adultos adquirirem as virtudes. Pelo exemplo, através da prática, ou seja, do exercício da virtude, e através das narrativas, ou seja, metáforas, histórias ou parábolas. Lembramos aqui que, o Mestre Jesus, já utilizava, as parábolas aí também para ajudar-nos aí no desenvolvimento das virtudes. As crianças aprendem pelo exemplo, quando veem e observam as vidas dos pais, amigos e vizinhos. Como as crianças aprendem as virtudes por imitação, a exposição a que estão sujeitas durante longas horas por dia, ao telelixo, ao lixo que circula na web e aos jogos de computador que exaltam a violência e a crueldade, pode ter efeitos extremamente nefastos no processo de formação do caráter, impedindo-as de adquirir as virtudes necessárias e aguçando nelas o apreço e apetite pelos vícios e valores negativos e infelicidade automaticamente, já que a felicidade está ligada às virtudes. A agravar esse estado de coisas está o fato de, nas sociedades ocidentais materialmente mais desenvolvidas, a juventude se estende por demasiado tempo sem que os adolescentes e jovens tenham contato direto com atividades produtivas, de tipo profissional ou atividades de voluntariado. As crianças aprendem através da prática direta, ou seja, pela repetição de atos que são levadas a realizar, quer sob influência dos pais, quer dos professores ou dos colegas. Trata-se, neste caso, de uma aprendizagem através da experiência. Por isso é muito importante que nós pais sejamos exemplos de virtudes aí, de prática do bem, de prática correta aí para os nossos filhos. Filho não aprende o que a gente fala, aprende o que vê a gente fazendo. Essa aprendizagem é muito importante porque vem associada ao desenvolvimento de competências de vida e de trabalho, as quais mantêm uma íntima relação com determinadas virtudes, como a honestidade, a verdade, a generosidade, a equidade, a perseverança e a resiliência, que é a capacidade de superar problemas na vida. As crianças também aprendem pela palavra, e em particular através das narrativas, as quais têm um poderoso efeito na formação da personalidade e na construção do caráter das crianças. Portanto, gente, utilize metáforas, histórias, parábolas para passar lições de vida para os seus filhos, que você vai estar ajudando no desenvolvimento das virtudes. As narrativas familiares também ajudam a criança a compreender que pertence a uma cultura e a uma comunidade marcadas por laços de solidariedade e de afeição e enquadradas por rituais, normas, tradições, proibições e limites. Sem o contato permanente com esse quadro de normas, rituais, tradições, proibições e limites, a criança sente-se perdida e desorientada, ficando mais exposta à influência nefasta da cultura de gangues, nomeadamente quando não dispõe do apoio e acompanhamento de uma comunidade virtuosa, na família, no bairro ou na escola. Bom, agora vamos passar a falar sobre as 4 virtudes cardinais: prudência, justiça, coragem e temperança. A prudência é a virtude de boa deliberação. Sem ela, perdemos-nos com facilidade no complexo processo de tomada de decisões. Como sabemos, o processo de tomada de decisões compreende várias fases: contato com o problema, compreensão do problema,
cálculo racional sobre as opções, estratégias e consequências, deliberação e, por fim, passagem à ação. Em muitos casos, o sujeito não chega ao fim do processo, ou seja, não passa a ação. Há várias razões para isto: vontade fraca, ausência da virtude da coragem ou simplesmente adiamento da passagem à ação por efeito do cálculo racional. Outras vezes, o sujeito passa a ação, mas age mal. Há várias explicações para isso: vontade deficiente, falta de informação e, portanto, incapacidade para compreender o problema, mau uso do cálculo racional ou simplesmente a posse de um mau caráter. O sujeito com mau caráter age mal porque tem uma inclinação para apreciar as ações incorretas, erradas. O hábito de praticar ações incorretas reforça o mau caráter, e o hábito de praticar ações corretas reforça o bom caráter. Portanto, o sujeito que cresce e vive numa comunidade onde as virtudes não estão presentes ou não são apreciadas, tem mais probabilidade de desenvolver um mau caráter. Por vezes acontece outra situação: o sujeito opta por não passar a ação. Pode acontecer que o sujeito, após a fase de cálculo racional, conclua que as consequências negativas previsíveis de uma determinada ação aconselhe a que a ação não seja tomada ou que a mesma seja adiada para melhor oportunidade. A prudência compreende várias qualidades e exige a presença de várias condições: respeito pela aprendizagem e pela realização intelectual, compreensão da natureza humana, respeito pela experiência de vida, análise das prioridades de vida, hábito de considerar as causas passadas e as implicações futuras dos acontecimentos presentes e das circunstâncias, habilidade para conhecer a verdade, a beleza e o bem, capacidade para distinguir entre a verdade e a mentira, o verdadeiro e o falso, e o bem e o mal. A capacidade de distinguir constitui numa propriedade essencial na virtude da prudência. Mas distinguir o quê? Eis uma pequena lista de coisas importantes: distinguir os heróis das celebridades, a regra da lei das regras pessoais, a consciência dos sentimentos, as opiniões racionais dos sentimentos, o respeito por si mesmo, o risco calculado da impulsividade, a competição honrada da ambição, a colaboração em equipa do individualismo egoísta. A justiça é a virtude da responsabilidade e da equidade. No fundo, é ser capaz de dar a cada um aquilo que lhe pertence e aquilo que lhe é devido. A justiça compreende várias qualidades e exige a presença de várias condições, como compreender e respeitar os direitos dos outros, hábito de cumprir as nossas obrigações, obrigação de procurar fazer o melhor que nos for possível, respeito pela autoridade legítima, saber conviver com as consequências das nossas ações e erros, hábito de honrar as nossas promessas e compromissos, hábito de evitar a intromissão em assuntos alheios, dar aos outros o benefício da dúvida e respeitar o direito à presunção de inocência, ou seja, até que prove o contrário, o outro é inocente. A coragem é a virtude da fortaleza. Ser corajoso exige que se aguente e pressupõe que se seja persistente. É ser capaz de reagir às adversidades e não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Não é o mesmo que temeridade. A coragem pressupõe determinadas qualidades e exige a presença de algumas condições, como habilidade para ultrapassar as dificuldades, hábito de ultrapassar o medo e a ansiedade através da ação correta, confiança, ou seja, fazer o que tem que ser feito ainda que sinta medo, confiança na capacidade para resolver problemas, determinação para ultrapassar as derrotas. A temperança é a virtude do autodomínio. Exige ser capaz de escolher e de fazer nas proporções certas, evitando os excessos e os defeitos. Implica ser capaz de optar pelo justo meio.
pressupõe determinadas qualidades e exige a presença de algumas condições, como capacidade para dizer não quando é preciso dizer não, hábito de esperar pelas recompensas e de ser capaz de as merecer, capacidade para usufruir dos prazeres, comida, bebida e sexo com moderação, ser capaz de pedir desculpa quando se comete um erro ou uma ofensa, hábito de usar as boas maneiras, aí nos relacionamentos de trabalho, de amizade, familiar, amoroso, capacidade para se preocupar com a dignidade e as necessidades dos que nos rodeiam, olhar o resto da humanidade, não ficar pensando só no próprio umbigo. Se preocupar também e fazer algo por aqueles que você não conhece. As 4 virtudes cardinais, portanto, são autênticas lições de vida. A sua posse e seu uso são condição essencial para se levar uma vida boa e digna. Sem a presença e o uso das 4 virtudes cardinais, não se pode aspirar a uma vida feliz. Bom, gente, vou ficando por aqui. Procure exercitar suas virtudes aí no dia a dia pelo resto da sua vida. Lembre-se, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Bom dia a todos. Tchau.